o neutrino, o duplete de Higgs tem carga, estou vendo agora a simetria, o 1. Então, essa interação aqui tem carga, o 1 aqui. E o P, o quarto superior, a carga dele é 2/3, né? A carga do P é 2/3. Então, esse carinha aqui tem 2/3. Então, ele está na mesma situação que esse aqui, 2/3, né? Ele tem aqui o y sobre y mais 1 sobre 2. Então, tá, ele dá 1/3, né? Então, observem aqui uma coisa. Esse cara aqui tem carga 1/3. Então, ó, isso aqui tem simetria SO2. Isso aqui é um singlet, então a matriz de SO2 aqui cancela com a matriz de SO2 aqui. Mas a transformação de fase do 1 hipercarga, ó, não se cancela. Então, esse acoplamento, ele é SO2, mas está violando o 1. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é a mesma história. Esse aqui continua com menos 1/3. Esse aqui, quer dizer, o Q tem 1/3, o Q tem menos 1/3. Esse cara aqui tem 1. E esse cara aqui, como é que era a situação dele? A carga eletromagnética dele, do Enel, é o inferior, é menos 1/3. Ele é menos 1/2, está na parte inferior. Então, ele é menos 1 mais y sobre 2. Então, esse aqui dá menos 2/3 mais 1. Né? Então, o menos 2/3 dá 1/3 também, isso? Está certo isso aqui, né? Não estou lembrado disso. É menos 1/2, né? A carga dele é menos, a carga eletromagnética é 2/3 menos 1/3, perfeito, está certo. É menos 2/3. Então, aqui a gente tem menos y, menos, ele é duplete, não, desculpa, ele é singlete, perdão, para tudo isso que está esperando aqui, ele é singlete, então aqui é 0, perdão, é 0, ele é singlete de SO2, e aqui é o y sobre 2, então ele é menos 2/3, a carga dele é menos 2/3. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Esse cara aqui, ele é carga elétrica, estou pegando as cargas 1, esse cara aqui, a carga eletromagnética dele é 2/3. Mas ele é singlete de SO2, ele é singlete, então aqui tem um 0, tinha feito errado. E o y sobre 2, então aqui está 4/3. Aqui é 4/3. Isso. Então, essa interação aqui, vocês veem, essa interação está perfeita. Ela é invariante de SO2, porque a matriz SO2 daqui cancela a matriz SO2 daqui, porque os dois são dupletes, e as fases também se cancelam, menos 1/3, menos 2/3 dá menos 1, 1 dá 2. Então, esse cara aqui é invariante de SO2 e é invariante de 1. Esse cara aqui é invariante de SO2, mas não é invariante de 1. Aí, lembrar que a gente sabe, da teoria de grupos do SO2, nós já sabemos que quando nós temos um duplete, a representação 2 de SO2 é equivalente à representação 2 estável. Em aulas anteriores, nós discutimos essa questão de uma forma mais direcionada. A gente viu, vamos introduzir a interação para dar massa para o quark U e para o quark D. Aqui eu estou fazendo de uma maneira diferente, como eu não fiz no curso ainda. Eu estou colocando todos os possíveis acoplamentos de Yukawa do setor de quark. E aí vou selecionar pela simetria quem fica e quem não fica. Então, esse acoplamento aqui não fica, porque ele quebra o 1. Ele quebra o 1 de hipercarga. Porém, vamos levar em conta um elemento da teoria de grupo. SO2 é um grupo real. A representação 2 é equivalente à representação 2 estável. Então, nós sabemos se um objeto está no duplete, eu consigo criar um novo elemento, vou chamar de psi-til, por exemplo. Esse psi-til, que é a matriz R, vamos dizer quem é a matriz R, vezes psi-star, ele se transforma exatamente como um duplete. Então, se eu pegar onde a matriz R é aquela matriz 0, 1, menos 1, 0. Então, nós já mostramos que para S2, no curso, em vários cursos, a gente já mostrou que eu consigo fazer uma equivalência, né, entre a representação estar e a representação original de S2. Essa matriz aqui entra aqui, então me mostra. Na verdade, isso está me mostrando que se esse objeto aqui se transforma como um duplete de SO2, se 1, psi2 se transforma como um duplete de SO2, esse objeto aqui, que é menos psi2 estar, psi1 estar, se transforma exatamente da mesma maneira que essa. A mesma matriz de SO2 que transforma esse objeto, transforma esse objeto aqui. Olha esse resultado. Então, agora, esse objeto aqui a gente chama em geral de psi-C. Em homenagem, né, a conjugação de carga, ou então psi-til.
Está lá no paper original do Salão, ele coloca o tipo. Então, se a gente fizer isso para o Higgs é um dublete de SO2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu tenho o meu dublete de Higgs, quando a gente definiu lá o nosso dublete de Higgs, ele era um φ, um carga mais, e era um φ zero. Se nós pegarmos, aqui é o Higgs que pertence ao dublete. Se eu pegar agora, dentro dessa postura, dessa formulação do SO2, quem é o fitil, eu posso definir um fitil que se transforma exatamente como esse, só que o meu fitil é R φ star. R é matriz 0, 1, menos 1, 0. Então, 0, 1, então, 0, 1, menos 1, 0. Então, é o contrário. O Ψ2 é o φ 0 star sobe e o menos o mais star desce. Lembrar que a matriz R é essa matriz aqui, é 0, 1, menos 1, 0. Então, quando essa matriz age no complexo conjugado disso, esse 1 traz o φ 0 estar para cima e esse menos 1 bota o φ mais estar para baixo. Então, esse objeto e esse objeto se transformam da mesma maneira segundo essa coisa. Mas olha uma coisa interessante. Esse objeto tem uma carga, o 1, oposta ao φ. Por quê? Porque ele tem um estar. Então, esse φ tem carga, o 1 mais 4 terços, mais 1. Então, se φ a carga dele, a carga abeliana dele, a hipercarga dele é 1, o fitil tem carga menos 1, por causa do estar. Então, se eu colocar um fitil aqui, essa carga aqui passa a ser menos 1. E aí, isso aqui fica invariante. Então, a interação de Yukawa, quer dizer, a interação dos Higgs com o setor de quartos, ela me dá essas duas possíveis interações. Quer dizer, eu comecei assim, fique essa, beleza, essa é SO2 e é o 1 invariante. Essa aqui é SO2 invariante, mas não é o 1 invariante. Aí eu apelo para o resultado da teoria de grupos, que mostra que todas as representações de SO2 são reais. Então, para cada representação de SO2, eu posso sempre encontrar uma matriz R que é 2x2, ou que é 2x3, ou que é 4x4, que mostra que esse setor é equivalente a essa transformação de SO2 do φ e do fitil é a mesma. No φ está não, mas no fitil é a mesma. Então, eu lanço mão desse aspecto aqui. Essa foi a ideia introduzida pelo Salam. Então, ele falou, então posso colocar então o Higgs dessa forma. Eu boto aqui o fitil, que é o ouro, às vezes na literatura parece que fica conjugado de carga, mas na verdade é esse objeto. Então, por exemplo, quando a gente está no ground state, então, se a gente ver o ground state do φ, é o nosso campo de Higgs, né, já no gauge unitário, 0, V mais H. Se eu pegar o meu campo fitil, ele vai ser V mais H, e aqui menos 0, é 0. Então, o vácuo, né, o ground state do Higgs é V embaixo e o ground state do fitil é o V em cima. Então, isso aqui, a gente viu que a gente acabou, já tinha até visto por outros argumentos, que isso aqui era muito interessante, porque deixa os dois quartos massivos, né? Essa interação, esse objeto aqui, quem é ele? Se eu pegar então, esse objeto aqui é o PA barrado, NA barrado. Tudo left, vou botar left, left. Aí, quem é o φC? φC é V mais H, 0. Quem é o... Então, aqui eu tenho P, right. Então, essa interação aqui, ó, esse V, ó, esse termo aqui é 0. Esse produto aqui, ó, esse cara junta com esse e com esse. Então, isso aqui, esse V, PL barrado, P barrado, vai dar a massa para o Higgs superior. Vai dar a massa para o quarto superior. Então, nesse caso aqui, o quarto ganha massa. Colocando o fitil, o φC, o fitil, essa interação, ela, pelo mecanismo de Higgs, ela gera massa para o quarto superior. E esse aqui, que está assim, esse Higgs aqui é 0, V mais H, e aqui tem o N, ele vai dar massa para o quarto inferior. Então, esses acoplamentos do Cauchy resolvem o problema das massas de ambos os quartos. Então, o quarto U ganha massa, o quarto T ganha massa, o quarto superior ganha massa, o quarto inferior ganha massa. Claro, essa matriz aqui, estou só colocando a estrutura, agora essa matriz aqui vai fazer o mix. Então, esse é o setor de Cauchy. Então, se a gente for olhar a matriz de massa, então se eu colocar aqui, recolocando aquilo, né? Esse termo aqui, esse fitil aqui, ele é V mais H, 0.
Então eu vou colocar aqui, esse aqui é o lagrangiano completo, já complemento. Vamos colocar aqui só o lagrangiano de massa para o setor de quartos. Então o lagrangiano de massa nos quartos, tá? O lagrangiano de massa é sempre uma parte quadrática. Então vamos ver a parte quadrática que sai daqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, vai acoplar com esse, quer dizer, a massa que vai sair daqui vai ser a massa superior, vai sair daqui. Então um Y, P, AB, aí o P left da família A, e aqui tem um V, constante universal aí, V. Olha isso aqui. Aí aqui vai aparecer o P da família B, right? Então olha só, então, isso aqui é uma matriz de massa. Não é uma massa exatamente, mas é uma matriz de massa. Esse V, isso aqui é uma matriz 2 por 2, é o N por N, né? Tem N famílias, é uma matriz N por N, complexa, em princípio. Claro, tudo isso aqui a gente sempre, como faz em teoria, para ter lagrangiano real, né? A gente coloca aqui mais o conjugado hermitiano, mais o complexo conjugado, né? Tem que somar o complexo conjugado disso. E aqui mais, essa matriz aqui, então, fica complexa. Eu não estou o meu hamiltoniano, o meu lagrangiano real. Essa matriz é complexa. O que é importante é que a matriz de acoplamento de Yukawa, e é isso que está dando a riqueza. O que a gente faz quando a gente faz uma teoria? Então a gente tem que escrever a teoria que seja mais geral e compatível com as invariâncias. Então, as invariâncias, S2U, não impedem que a matriz Y seja complexa. Eu tenho uma matriz com parâmetros de massa, dimensão de massa, isso aqui é 3 meios, isso aqui é 3 meios, né? Então isso aqui são 4, 3 meios com 3 meios dá 3, o Higgs tem dimensão 1, né? E aí, quer dizer, tá certo. Quando eu faço isso aqui, ó, então tá lá, 3 meios, 3 meios, 3. Dimensão do valor esperado no vácuo do Higgs é a configuração do Higgs, a dimensão de massa. Então você tem a dimensão de massa 4. Então isso aqui, ó, faz o papel de uma matriz de massa. É como se fosse uma matriz NAB. Isso aqui me dá a dimensão. E agora, no setor daqui, eu vou ter o Higgs que está aqui, opa, ele é 0, V mais H. Então, esse V daqui vai pegar. Então, aqui nós vamos ter mais um Y, aí a matriz do setor N, AB, o valor esperado do Higgs, quer dizer, a configuração de vácuo do Higgs, e aqui o quarto NA, na forma left barra, e o quarto NB, na forma right. Então, isso aqui é a matriz de massa do setor. Então, é isso aqui que é a base importante para a gente depois discutir essa teoria do intervalo. Então, é daí que vai sair toda a discussão da matriz de Capillo-Kobayashi-Pascal. Isso aqui agora vai ter que repercutir depois nos acoplamentos de gauge, porque os acoplamentos de gauge estão aqui. Eles estão aqui. Então, eles não estão sabendo o que está ocorrendo na matriz de massa. Então, até agora, todos os quartos, né, se transformam segundo as transformações de SO2, tudo normal. Mas agora, fisicamente, eu vou ter que rediscutir a questão. Eu tenho um setor de massa que não é diagonal. Então, a pergunta é, qual é a massa dos quartos? Então, a gente sempre sabe, numa teoria de campos, a gente tem que... A massa, ela é sempre... Toda partícula tem que ter uma massa bem definida. Eu não posso ter uma partícula com a massa indefinida. Isso aqui... Eu tenho que, de alguma maneira, diagonalizar a matriz de massa para tirar o espectro. Então, nós vamos ter que olhar a diagonalização dessa matriz aqui. E é isso aqui que vai dar para nós, né, a discussão da matriz de Capillo-Kobayashi-Pascal. Então, aqui é que vai começar agora. Foi isso aqui que levou Capillo-Kobayashi-Pascal, na verdade, depois Kobayashi-Pascal, a estudarem esse problema. O problema que eles tinham no setor de quartos, o acoplamento de Yukawa gera massas que são não diagonais. E a não diagonalizabilidade, o fato de serem massas não diagonais, está vindo daquele fato experimental do âmbito de Capillo. Então, eu tenho um âmbito de Capillo que misturava o quark D com o quark S. E aí a gente vê que a mistura do D com S, ela se degenera, na verdade, numa mistura de famílias. E a interação aguenta, a simetria suporta isso. Nada que quebrou SO2 e nada que quebrou 1. Então, a simetria do problema comporta essa. Então, agora, mas o meu problema agora é um problema de interpretação física. Mas agora eu tenho uma matriz de massa
Eu não sei qual é a massa do N1, porque tem N1 com N1, N1 com N2, N1 com NN, não importa, tem tudo misturado. Então, qual é o meu problema? Diagonalizar a matriz de massa. A gente sabe que quando a gente diagonaliza a matriz de massa, certamente não vai perder a diagonalização do termo cinético, vai vir isso depois. Então, o nosso problema agora é esse. É isso aqui. Hoje já é meio-dia, vou dar até a aula meio de 15 para lá, a gente faz até meio-dia e meio e depois a gente pega até o meio. Deixa eu apagar isso aqui. Então depois nós temos que levar isso para o resto do modelo. A gente vai resolver um problema agora, a gente vai diagonalizar essa matriz, mas quando eu diagonalizar essa matriz, eu vou ter que passar por uma nova base, eu vou mudar quem são os quartos P e os quartos N. Para eu diagonalizar essa matriz, eu tenho que ir para uma base onde essa matriz aqui fique diagonal. Mas para essa matriz ficar diagonal, eu tenho que fazer uma transformação aqui. A álgebra linear me diz que eu vou passar de uma base de campos para outra base de campos. Mas tudo lá em cima está escrito em função dessa base que não vê a massa diagonal. Então, no momento que eu diagonalizar aqui, eu tenho que levar essa informação para os outros termos. É isso que vai gerar a relação do CQ. Então, vamos só finalizar aqui. O nosso problema então, agora é esse. Nós temos, vamos colocar assim, uma matriz de massa, vamos colocar assim, M maiúsculo, uma matriz de massa do setor N, uma matriz NAB, misturando uma matriz N por N entre si, que é, na verdade, V vezes o YN AB. Então, a matriz está tudo aqui. O V é uma constante, não está completamente assim, irrelevante a esse ponto da diagonalização. Essa simplesmente está dando a dimensão de massa. Eu tenho que ver essa matriz aqui. Essa matriz tem parâmetros, é uma matriz N por N, complexa. Então, ela tem 2N2 parâmetros. Será que isso é muito para a teoria ou não? Tem que discutir essa questão. A matriz N por N complexa. E aí aqui nós temos no setor E, nós temos uma outra matriz, a matriz NAB. É a matriz B, YB, AB. Então, a nossa questão é tentar ver como é que a gente diagonaliza isso aqui. Então, aqui tem duas questões em jogo. Então, o nosso problema é diagonalizar. Mas observe também o seguinte: esse objeto aqui é left, esse objeto aqui é right. Então, pela questão da lateralidade, eu não vou poder misturar left com right. Então, o problema da gente é um problema um pouquinho mais ainda delicado do que o problema normal da álgebra linear. Eu tenho dois setores aqui, que é uma transformação. Geralmente a transformação que diagonaliza uma matriz, quer dizer, eu pego esse vetor e esse vetor sofrem a mesma transformação. O problema na álgebra linear, eu tenho uma forma biliar para fazer uma forma quadrática, é esse aqui. Eu tenho um vetor x transposto, tenho uma matriz n e tenho um vetor y. Vetores são diferentes, beleza. Mas se essa matriz aqui é uma matriz simétrica, eu posso diagonalizar para uma transformação ortogonal. Eu posso colocar aqui R transposto. Tem uma matriz diagonal N til, O problema da diagonalização é o problema da matriz ortogonal que diagonaliza. Eu passo então de, quer dizer, na verdade, N til, que é a forma diagonal, ela vai ser R, M, R transposto. Ou seja, R transposto, N til, R é igual a N. Então eu passo a matriz na forma não diagonal para a matriz na forma diagonal por uma transformação ortogonal. Se eu colocar isso aqui, a gente vai passar para a forma diagonal esse x transposto, R transposto, fica sendo um RX transposto, aqui fica a matriz diagonalizada e aqui fica o RY. Então, eu diagonalizei, minha forma quadrática, está aqui, isso agora é diagonal. 1 aqui, 2, isso aqui é diagonal, acabou, esse problema está resolvido. Só que eu estou trabalhando uma nova base em que tanto x quanto y viraram um x til e um y til. Então, nessa base, opa, tudo ok. Tem a mesma matriz. Só que agora, eu estou trabalhando com o espidor left e espidor right. São duas coisas diferentes, são dois espaços diferentes. Então eu não posso colocar necessariamente a mesma matriz que está aqui. Mas aí a gente vai se valer com o teorema da álgebra linear. Então, porque duas questões. A primeira questão que está em jogo aqui é esse resultado aqui. Essa matriz é complexa. Então, toda matriz complexa pode ser levada
a forma diagonal com diagonal real e positiva. Olha como é que isso é forte. Diagonal real e positiva. Por meio de uma transformação biunitária. Então, esse resultado aqui é um resultado muito comum na álgebra linear, né? Então, como é que esse resultado funciona? Eu tenho uma matriz complexa M. Então, eu estou dizendo que eu posso pegar essa matriz complexa, existe uma matriz unitária por esse lado, outra matriz S unitária por esse lado. Então, existem duas transformações. Eu posso encontrar duas transformações unitárias diferentes que fazem com que essa matriz se reduza a uma matriz diagonal com diagonal positiva, onde M tio I é maior do que zero. Então, é um resultado bastante forte, mas interessante, porque se essa matriz aqui é complexa, eu conseguir arranjar a transformação biunitária, eu posso jogar uma transformação unitária aqui e a outra aqui, eu não preciso usar a mesma. Então, esse é um resultado importante. E agora, esse resultado aqui é decorrência. Quem implica diretamente nesse resultado aqui, que é um resultado, vamos dizer assim, um resultado zero, é um resultado preliminar a esse aí, diz que toda matriz complexa pode ser fatorada como o produto de uma matriz hermitiana por outra unitária. Então, a gente está dizendo que uma matriz complexa, ela pode ser escrita como o produto de uma matriz hermitiana por uma matriz unitária. Isso aqui é perfeitamente a generalização dos nossos números reais. Quer dizer, todo número complexo pode ser colocado sob a forma de um real, a forma polar dele, vezes uma fase. A fase é a versão 1 por 1 da matriz unitária. Quer dizer, o Daia U igual a 1 significa aí teta está, aí teta igual a 1. E a matriz hermitiana é uma matriz que tem autovalores sempre reais. Isso aqui faz o papel do real. Então, decompor uma matriz dessa forma, chamada forma polar, é a mesma coisa, é a generalização matricial dessa decomposição que a gente faz para o número complexo. Então, o que faz o papel do número real e positivo, essa matriz hermitiana aqui, a matriz hermitiana tem sempre autovalores reais, e esse E e θ aqui faz o papel da transformação unitária. Em toda transformação unitária, os autovalores de uma matriz unitária são sempre fases. O módulo, né, do alto valor de uma matriz unitária é sempre 1. Então, a matriz unitária é a generalização das fases, né, porque uma matriz unitária tem, em geral, fase. Então, tá lá. Então, nós vamos ter, a gente entendendo isso aqui, a gente vem imediatamente para isso aqui. Então, é um parênteses que eu cheguei a fazer, que ficou meio cortado no ano passado, mas isso aí é só a base, assim, matemática, isso é uma coisa simples, né, uma álgebra linear, e aí depois a consequência importante vai ser usar esse teorema, esse resultado aqui, vai sair daqui, ele vai ser trazido para cá. Mas agora observe, aqui eu tenho as interações de gauge, e as interações de gauge, olha, elas não estão misturando as famílias. Então, aqui. Mas agora, quando eu trouxer esse objeto, essa transformação aqui vai me obrigar a misturar as famílias. Então, isso aqui é uma repercussão lá. Então, na verdade, né, o que vai acontecer aqui vai repercutir lá. Agora,
porque os quarks, né, então, na verdade, os quarks que vão ser autovalores de massa, vão ter uma massa bem definida, não são os quarks que têm uma transformação SO2 bem definida. Esses quarks aqui estão separados por transformações de SO2. Mas agora, ao diagonalizar, ao fazer aquele exercício aqui, nós vamos misturar esses PAs left e vamos misturar separadamente os pellet, então os pellet e os pellet vão se misturar. Aqui, ó, eu tenho left, aqui eu tenho right. Então, eu vou ter que trazer essas informações. Né? E é isso aí que vai gerar a violação do CP, é daí que vai sair a violação do CP, e é daí que vai sair a matriz de Kabila-Kobayashi-Maskal. A origem toda da matriz de Kabila-Kobayashi-Maskal, ela está na matriz de massas, as constantes de Yukawa do setor de quark deixam de ser constantes e passam a ser matrizes constantes. Eu tenho matriz de constantes, uma matriz complexa de constantes de acoplamento. E aí é isso aí que está me dando a riqueza de parâmetros. A gente vai saber que parâmetros têm consequência física e que parâmetros se perdem no meio da teoria. Eles podem ser absorvidos, né, por alguma transformação. Se eu tiver uma interação desse tipo, psi barrado, gama mi, psi a mi. Aí você falaria, por que eu não coloco uma constante de acoplamento de Gauge que seja complexa? Eu poderia colocar aqui uma constante complexa. Beleza. Se eu colocar aqui uma constante, esse cara aqui não vai poder aqui. Tiver o acoplamento de duas famílias diferentes, né? Então, se eu colocar aqui uma constante de acoplamento complexa, uma constante de acoplamento complexa ela vai ser o módulo dela vezes uma fase. Aí, ó, esse é elevado em alfa, eu posso jogar uma elevado em alfa sobre 2 aqui e absorver um outro aqui. Então, uma fase, ela pode, às vezes, ser absorvida dentro do campo. Então, uma constante de acoplamento complexa, em geral, ela é inconsequente, porque a fase, às vezes, pode ser absorvida. Mas nesse problema, é um problema matricial, como eu tenho várias famílias, eu vou saber, será que todos esses parâmetros complexos vão ser importantes? Ou no meio do caminho, eu vou poder fazer redefinições de campo e absorver certos parâmetros de uma maneira que eles são absorvidos na redefinição de campo, então eles não sobram para a física. Então, essa é uma questão delicada. Eu acho que a teoria eletrofraca é boa, porque ela ensina para nós uma série de pontos interessantes que uma teoria de campos normal, sim, normal, porque CD não tem, por exemplo, esse problema, aqui ED não tem esse problema. Mas a teoria eletrofraca tem esse problema, por causa, né, justamente do setor de massa, por causa da introdução do Higgs. Quem está fazendo toda essa discussão é o Higgs. Então, a gente vai começar a ver agora um outro aspecto interessante da teoria quântica de campos, que é quando um parâmetro de acoplamento se torna complexo, até que ponto o fato dele ser complexo tem consequência física ou eu posso absorver alguma coisa desse parâmetro complexo na redefinição dos campos. Essa discussão vai pintar lá na frente também. Mas, por enquanto, a discussão é mais imediata, é diagonalizar, é mostrar que uma transformação que eu vou poder encontrar, esse aqui tem essa estrutura. Se a gente omitir os índices, isso aqui tem essa estrutura. Ó, PL barrado, a matriz M, MT, Pelite. Essa aqui é essa estrutura. Estou omitindo agora os índices matriciais também. Está lá. Isso aqui eu chamei de MD. Então, se houver uma transformação biunitária que me faz esse trabalho, eu posso colocar aqui, um R, aqui eu posso colocar o MT na forma diagonal, e aqui eu posso colocar um S. E aí eu vou dizer, ó, esse cara aqui, nessa base de campo, STR vai me definir um campo PR, vamos dizer assim, til. E RPL vai me definir um campo PL til. Eu vou ter PL til barrado, massa diagonal, PL til. Então, isso aqui sim vai me formar massa exatamente de um quarto, componente leve repetido aqui. Agora, eu vou ter diferentes matrizes rodando aqui. Isso aqui é fundamental, porque se eu tivesse a mesma matriz, eu teria problema. Então, o que é importante agora é que eu tenho matrizes diferentes aqui. Então, a gente vai tentar colocar isso na forma diagonal. Então, do momento que a gente entender esse teorema, isso aqui é imediato. A questão é a gente compreender como é que isso aí se processa. Eu vou deixar agora com o nome intervalinho, e aí a gente faz ao último tempo da aula refazendo isso aqui, que isso eu tinha feito na aula passada, meio corrido, meio batidinho, mas ficou meio cortado também. Aí, tchau, quem coloca as aulas no ar? É você ou o Washington?
Não entendi. Quem coloca as aulas no ar? Você ou o Washington? Ele Você. também pode colocar. Tá, porque eu vou pedir para Qualquer- vocês anularem a aula 12 passada Ah. e colocarem essa aula 12. Pode ficar como complemento também. Ou Mas não? aí vai confundir. Tudo bem. Para quem está fora vai confundir. Tá, tudo bem. Tá. Arranca fora. Tá. Beleza, então vou dar um intervalo, é meio-dia e 15, vamos fazer um intervalo até 20 para 1, 10 minutos aí de um relax e a gente vai até 1h30, tá bom?